Aceite a paz do Sermão em Cristo, pastor Valdecir José, da Igreja Pentecostal Rocha de Israel, situado à Avenida Petrona Recalde, 273, no MS Aparecida, em Campinas. Tá aí para você. Mais uma tarde, né? Mais uma tarde aí que Deus nos concede, está com você, quando são 4 horas e 5 minutinhos na cidade de Campinas, né? Onde você está na companhia do homem de Deus, pastor Valdecir José, que vai procurar passar para você, né, a palavra de Deus, tá certo? A palavra de Deus, onde nós procuramos ensinar, né, procuramos pregoar para que você venha aprender da palavra e também viver a palavra, né? O que é mais importante é pregar e viver a palavra, colocar a palavra em prática na sua vida, no seu dia a dia, tá certo? Não é somente pregar, né? Não é somente ensinar, mas é também viver a palavra, né? Que é o mais difícil, né, amado? Viver a palavra, quando nós mesmos temos que colocar a nossa vida no altar de Deus para sermos exemplos a serem seguidos, tá certo? Quando nós começamos a dar bom fruto. É claro que nós não somos perfeitos, né? Não somos perfeitos. Nós temos nossos defeitos, temos as nossas falhas, né, os nossos erros, os nossos acertos, como todo ser humano, tá certo? Mas a única diferença é que nós estamos sempre nos pés do Senhor, pedindo para que o Senhor nos mude, né, para que o Senhor nos transforme, para que nós possamos dar cada vez mais exemplos, né, de sermos seguidores de Jesus Cristo na terra, né? Nós somos cristãos. Muitas pessoas dizem assim, eu sou crente, amado. A palavra crente quer dizer aquele que crê. Tudo aquele que crê é crente, né? Agora o cristão são seguidores de Cristo, né? Estão aí seguindo os passos de Cristo, né? Então é diferente, né? Então nós temos que ser cristão, né? Fazendo a vontade de Cristo e procurando viver uma vida com Cristo, tá certo? Nós vamos falar hoje, né, um pouquinho da palavra acerca do livro de Gênesis, capítulo de número 37, versículo a partir, né? Eu vou ler o versículo de número 3, tá certo? Diz assim: Israel amava a José mais do que a todos os seus irmãos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. O título diz: José é vendido por seus irmãos. É o título da palavra. Amado, a palavra de Deus nos fala, nos narra essa história verídica, genuína, que é contada na Bíblia Sagrada, sobre José. José, como a própria Bíblia diz, no versículo que nós lemos, era filho de Jacó. E era o menorzinho, o mais novo, né? E o pai Jacó, ele tinha um carinho maior por José. Desde pequeno, né, José já se destacava no meio dos seus irmãos. José era mais obediente, mais atencioso, mais responsável. No decorrer da mensagem, você vai observar isso aí. Se você conhece a passagem, né, de José, né, você vai tirar algumas lições desta passagem bíblica para colocar em prática na nossa vida de hoje, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, tá certo? Então a palavra de Deus diz que José, ele chamava a atenção do pai, né, e aborrecia os seus irmãos. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus nos fala que os seus irmãos recebiam ordens de seu pai para poder apacentar as ovelhas e ter uma vida em obediência. E os seus irmãos
juravam para seu pai que eles iriam obedecer, que iria fazer conforme o pai estava determinando que eles o fizessem. Mas na história que nos narra, diz que muitas vezes eles eram surpreendidos por José. Ou seja, José, ele ia observar os seus irmãos, e o que ele notava? Que os seus irmãos só obedeciam seu pai na frente do pai. Mas quando eles estavam distantes, que os olhos do pai não o enxergavam, eles faziam o que queriam, desobedecendo o pai e também enganando o pai. Eles levavam as ovelhas, colocavam as ovelhas para apacentar, mas eles não tinham cuidado de zelar das ovelhas. O que eles faziam? Deixavam as ovelhas por conta própria, sozinhas, e iam fazer outras coisas, procurar suas diversões, né? E José via isso. E o que José fazia? Corria até o seu pai e contava para o seu pai. E quando os irmãos chegavam, lá na labuta do dia a dia, chegava a tardezinha, já escurecendo, eles voltavam, colocava as ovelhas no aprisco, no curral, e ia para casa para tomar banho, se alimentar, para que se preparasse para o outro dia. E quando eles estavam à mesa, o pai Jacó perguntava como foi o dia, como é que as ovelhas se comportou. E a resposta dos seus irmãos era: não, pai, tudo bem, tudo correu normalmente. Levamos as ovelhas para apacentar, cuidamos das ovelhas, zelamos e viemos embora para casa. Mas seu pai já sabia, porque José já tinha declarado. Então acredito eu que nos primeiros dias até passou, sem a perceber os irmãos que o pai Jacó sabia. Mas todas as vezes que o pai Jacó perguntava, eles alegavam que tinha feito conforme o pai havia determinado. E eles começaram a perceber que José estava contando. A Bíblia diz que José trazia má fama dos seus irmãos para seu pai. A má fama dos seus irmãos, da mentira, da desobediência, né? De querer fazer o que eles queriam fazer. Não que o pai Jacó determinava que eles fizessem. E com isso foi provocando uma ira nos seus irmãos. Seus irmãos passaram a ficar irados, com raiva. Porque eles não queriam que José agisse dessa forma. Eu quero pensar que talvez até chegarem José e conversaram com José para que José não fizesse mais isso, que não falasse deles para o pai. Mas o fato é que seus irmãos aprontavam, José ia e falava mesmo para o pai: ó pai, meus irmãos fizeram isso, 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 isso. E seus irmãos começaram a ficar meio com raiva de José. A Bíblia diz que eles já não conseguiam mais falar pacificamente com José. Nervosos, irritados. E diz a Bíblia que o pai começou a fazer uma túnica, uma brusa. Só que essa brusa, ela tinha várias cores. Ou seja, o pai pegou um monte de pano e começou a emendá-los.
cada pedaço de uma cor. E estava modelando fazer uma túnica. E isso chamou a atenção dos filhos. Para saber para quem o pai estava fazendo aquela túnica. E eles começaram a ficar curiosos. Mas não é que o pai estava fazendo aquela túnica para José? E quando eles descobrem isso, eles ficam mais enciumados, com mais raiva, com mais ódio de José. Só que eles evitam agora conversar com José. Eles estão conversando, José chega, ele sai, começa a evitá-lo, menosprezá-lo. Até que um belo dia eles estão sentados na mesa, tomando um café da manhã, e lá vem José. Deus tinha dado a José um sonho. E quando ele acordou desse sonho, ele ficou tão radiante, tão alegre de sentir que o sonho veio de Deus, que ele resolveu dividir com seus irmãos, achando que seus irmãos iam se alegrar com ele. E quando ele conta o sonho dos molhos, né, que eles estavam no campo colhendo os molhos de trigo, fazendo aqueles molhos redondos, né, amarrando. Então cada irmão tinha um molho de trigo. E nisso fazia um círculo. E José ficava no meio, no centro. E no sonho mostrava que os molhos caíam diante de José. Somente o molho de José ficou de pé. O que isso significava no sonho? Seus irmãos entenderam o sonho dizendo: pô, nós vamos te reverenciar, é isso? Mas ficaram na deles, evitaram mais José, criticaram José como sonhador mor e ficaram na deles. Mas aí veio o segundo sonho. Dessa vez com as estrelas, o sol e a lua. Aí foi o suficiente para eles. Ficaram raivosos, nervosos. E ele sai daquela mesa determinado a se vingar contra José. Notem que José era fiel. E nesse dia, o pai manda José ir olhar os seus irmãos como seus irmãos estavam no trabalho. Se eles estavam realmente apacentando as ovelhas. E usando a túnica que o pai tinha feito. Aquela túnica lá atrás que havia dado muito ciúme neles já. E quando eles percebem que José se aproxima, eles tramam contra a vida de José. A princípio, eles tramaram em matá-lo. E quando eles apanham José e pegam José, eles decidem jogar José numa cisterna, um poço, que não tinha mais água, a água havia secado, e ficava aquele poço. Era chamado de cisterna. E jogaram José naquela cisterna. Antes de jogar, tiraram, é claro, a blusa, né, a túnica, de várias das cores. E jogaram José naquela cisterna. Uma vez José naquela cisterna, ele começou a ficar assustado, com medo. E ele falava para os irmãos tirarem ele dali
porque senão ele ia contar para o pai e o pai ia ficar zangado com eles. Mas a trama deles não era de tirar José mais dali, era de se livrar de José. Na verdade, eles queriam matá-lo. E eles conversando e debatendo sobre o que eles iam fazer com José, eles têm a ideia então e olha, né, no meio da sua conversa e vê alguns mercadores passando com alguns escravos. E eles tiveram a ideia, diz, olha, no lugar de nós matar e ter o sangue do nosso irmão cobrado, vamos vendê-lo como escravo. Assim, nós mandamos ele para longe e ainda ganhamos um dinheiro. E a ideia foi aceita por todos que se proporam a vender. Então pararam mercadores, negociaram o preço, foram na cisterna, tiraram José. E José, feliz, achando que eles iam libertar, recebeu em suas mãos, nos seus pés, correntes. E foi arrastado pelos mercadores. Agora tiveram a ideia de matar um animal. Pegaram um objeto pontiagudo, rasgaram as vestes, como se fosse a pata de um animal, melaram de sangue, que seria a prova para o pai Jacó que um animal feroz havia matado José. E quando o pai Jacó vê aquelas vestes, o pai Jacó cai em desespero. Choro, lamentos. E ele começa a ficar enlutado pelo seu filho. Enquanto o pai Jacó sofre, seus irmãos festejam, porque foram bem-sucedidos. A vingança a qual eles tinham em José, eles conseguiram. Venderam José como escravo para o Egito, se livrando de José, e agora eles poderiam fazer o que eles queriam, que ninguém mais denunciaria eles. Eles não se importaram com a dor do pai. Eles não se importaram com a dor de José, de ser tirado do seio da família daquela forma tão brusca, tão violenta. E agora trabalhando em serviços escravos. Veja que na história bíblica, nos narra que José não trabalhava. O pai Jacó não permitia. Por quê? Porque era criança, era jovem ainda. O pai estava preparando ele para botar ele no serviço para trabalhar. Para colocar ele, para trabalhar. Mas quando ele é vendido como escravo, o seu trabalho seria forçado. Lhe causando dor e sofrimento. Arrastado como um escravo. Nós sabemos, de falar, de até alguns trechos bíblicos que não falam sobre a escravidão. O escravo não tem direito a nada. O escravo está no comando do seu senhor. O que o senhor mandar fazer, ele tem que fazer. Senão apanha. Fica sem comer. É judiado. Então, o escravo tem que submeter-se às ordens do seu senhor. Imagina um jovem que nunca trabalhou. Não tem nem calo na mão, porque nunca fez nada. Seu trabalho, o pai Jacó, era observar os seus irmãos. E agora arrastado numa corrente,
sendo preparado para ser vendido como escravo. E certezamente, depois lá na frente nós vamos ver, né, na história, aonde José foi parar. Mas o importante, amado, é frisar para os amados o que aconteceu com José, simplesmente por ele ser fiel, por ele ser obediente e por ele ter um chamado de Deus. Toda inveja dos seus irmãos, toda malícia, toda maldade dos seus irmãos, justamente era por isso. Porque eles viam em José o que eles não conseguiam ser e nem conseguiam fazer, por mais que se esforçassem. Isso causou inveja. Isso causou ciúmes. Causou tramas malignas para silenciar o José, querendo dar um fim nele para o resto da vida. Mas nós vamos aprender na Bíblia Sagrada que quando Deus tem uma obra, pode se levantar quem quiser, amado. Pode se levantar o inferno e toda a secretaria para tentar matar, para tentar destruir, defamar, denigrir, humilhar, pisar, massacrar, perseguir com calúnias e defamações. Que ainda essa pessoa vai estar vivendo um chamado de Deus na sua vida. Observe que José ainda estava vivo. Eles não conseguiram tirar a vida de José. Deus não permitiu. Deus tinha um trabalhar na vida de José e José precisava ter experiências para alcançar o objetivo de Deus na sua vida. Quando Deus deu o sonho para ele, Deus já estava dizendo através do sonho, mas José não compreendia. Não sabia de que maneira que era, de que maneira que seria. Ele precisava viver isso aí. Ele precisava vivenciar em sua vida os sonhos de Deus. Notem que não era sonho de José. Por isso que eles não conseguiram barrar. Era sonhos de Deus para a vida de José. E quando Deus determina, quando Deus dá um sonho na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, não tem quem impeça, amado. Não tem quem impeça essa obra na vida dele. Pode até tentarem, mas não terão êxito, porque a obra é de Deus e os sonhos é de Deus. Notem nessa passagem bíblica que José é vendido como escravo e ele vai parar lá no Egito, colocado numa praça e oferecido aos clientes que compravam escravos para serviços forçados na sua casa. E José é um deles, jovem, formoso, bonito, de boa aparência. Logo chama atenção. E ali está a mulher de Potifar, um eunuco do rei. E quando ela observa José, ela almeja levar ele como escravo para a sua casa. E José é vendido então para a mulher de Potifar e conduzido até a casa dela.
foi dado o ofício para José fazer alguns trabalhos, executando alguns trabalhos na casa. E notaram-se que tudo o que José fazia era próspero. Ele fazia com tanto amor, com tanta dedicação, que Deus era com ele. E por aqueles momentos de trabalho, ele até se esquecia que era escravo. Até se esquecia aquilo que os irmãos tinham feito para ele. E o seu patrão, observando isso, teve a ideia de trazê-lo para dentro da sua casa e colocar ele dentro dessa casa como um mordomo. Deu autoridade para ele e diz: olha, dentro da minha casa, somente eu e minha esposa estamos acima de você. O restante, os outros criados, tudo nessa casa está abaixo. Você vai comandar a nossa casa. E entregou na mão de José, para que José executasse então esses serviços. E como Deus era com José no início do seu trabalho, foi também agora. E a casa ia de vento em polpa, de bênção em bênção. E o seu patrão ficava satisfeito de ver José agindo daquela forma. E a sua patroa, a mulher de Potifar, começou a observar e sondar José com outros olhos, olhos de cobiça. Ela começou a enxergar José não como um serviçal, mas como um homem. E começou a se atrair com olhares de sedução para José. Mas José, nos seus afazeres, não percebia nem dava bola. E uma vez, essa mulher teve a ideia de despedir todos os seus criados, deixando só José na casa. Foi lá, colocou uma roupa sensual, uma roupa chamativa, seminua, e começou, com seu poder de sedução, a atrair José. Mas José sempre respeitoso, sempre cabisbaixo, reconhecendo o seu lugar, sem observar para ela. E ela, não aguentando, ela se declara para José e convida José para deitar-se com ela. E José recusa, dizendo: não, de maneira nenhuma eu pecaria contra Deus, a qual eu sirvo, e ao meu Senhor, a qual me confiou. E ela tentou forçá-lo. Grudou José pelas vestes, empurrando o seu corpo no corpo dela, e tentou arrastá-lo à força. Mas José conseguiu escapar, largando as suas vestes e fugindo. E uma vez ela percebendo que José fugiu, ela ficou com raiva, com ódio, porque ela já tinha como certa que José seria dela e ia fazer a vontade dela. Quando ela viu que isso não seria possível, ela ficou raivosa e ela começou a gritar, histérica.
fazendo escândalo, chorando, marcando o seu corpo. E quando o seu esposo chega, encontra ela naquela forma, ela gritando, fingindo estar assustada. Seu esposo, Potifar, então, manda chamar José, para que José explique. E José até tenta, mas seu esposo, seu patrão, Potifar, não aceita as explicações. Ele prefere acreditar na sua esposa do que na inocência de José. E ele manda José para a prisão. E José agora é preso. Mais uma vez, o inocente sendo punido por algo que ele não fez. E José passa um tempo na prisão. Mesmo na prisão, José começa a cativar a amizade de alguns presos. E o carcereiro, aquele que guardava os presos para que não fugisse, começou a observar. E ele viu que José tinha algo diferente. E ele dá, então, as chaves do cárcere para José. Diz: José, toma conta aí. Toma conta dos presos aí, olha tudo para mim aí, porque eu estou vendo que você é capaz de fazer isso. E José, então, agora começa a ter uma vida dentro do cárcere de confiança. E ele conhece duas pessoas no cárcere. Um era padeiro e o outro era copeiro. O padeiro era que fazia os pães, os alimentos para o rei. E o copeiro era que servia a taça de vinho para o rei. Naquela época matava-se muito rei envenenado, com bebida e com comida. Então o copeiro era para isso. Antes de chegar ao rei, ponhava-se a comida na presença ali do rei. Antes do rei se alimentar, quem comia primeiro era o copeiro. Se ele morresse, é porque a comida estava envenenada. O rei não sofria dano. Então essa era a função do copeiro. Mas o copeiro estava preso. O padeiro também estava preso, acusado de algo. E até que esperasse o julgamento, eles ficaram presos. José os conheceu e, certa feita, Deus deu o sonho para o padeiro. E aquilo incomodou o padeiro. E ao conversar com José, ele declarou para José o sonho que ele tinha. E conversando com José, José diz: olha, eu tenho um dom de interpretação de sonhos. Se você quiser, eu interpreto para você. E o sonho foi interpretado. Que o padeiro seria julgado, condenado e morto. E como José interpretou, da maneira que José interpretou, né, eles receberam. Não deram crédito, mas recebeu. O copeiro, vendo que José tinha essa interpretação de Deus, também teve um sonho e contou para José. E José também interpretou o sonho dele. Só que em vez dele morrer como o padeiro, ele iria ser, ou melhor, ter o seu cargo restituído pelo rei. E ele voltaria a servir o vinho no copo do rei, porque ele não tinha culpa de nada. Amados, o fato é que
da maneira que José interpretou, ocorreu, aconteceu. E acontecendo do padeiro morrer e o copeiro ter o seu cargo restituído, ele foi servir ao rei novamente. José aproveitou a oportunidade e falou para ele: quando estiver diante do rei, não esquece de mim não. Fala para o rei que eu sou inocente, que eu estou aqui, mas eu sou inocente, que eu fui vendido pelos meus irmãos. Mas, quando o copeiro saiu, ele não se lembrou de José. E passou um espaço de tempo, se não me falha a memória, 1 ano. E Deus deu um sonho para Faraó. Nesse sonho, ele sonhava, com as vacas gordas e as vacas magras. E as vacas magras comia as vacas gordas. E no mesmo sonho, ele viu uma espiga de milho cheia de caroços de milho e a outra seca. E a seca devorava as espigas gordas. E ele ficou preocupado com esse sonho, porque não sabia a interpretação. E mandou chamar os seus adivinhos, as pessoas que mexiam com tarô, que mexiam com... Foram chamados todos eles na presença do rei. Mas ninguém conseguiu interpretar o sonho do rei. Ninguém conseguia dizer para ele, para o rei, esse sonho. E foi aí que o copeiro lembrou de José. E falou para o rei: olha, rei, quando eu estava preso injustamente, Deus me deu um sonho também. E quem foi usado para interpretar esse sonho foi um jovem chamado José, a qual está preso. Ele tem um dom de interpretar os sonhos. E José foi chamado. Preparado, fizeram a sua barba, botaram as vestes limpas nele, porque ele teria uma audiência com o rei. E quando ele chega diante do rei, o rei então declara o sonho para José. E José interpreta o sonho. As vacas gordas seriam 7 anos de bonança, 7 anos de fartura, como as espigas gordas. Mas as vacas magras e as espigas ruins simbolizava 7 anos de escassez. E a escassez de alimentos seria tão terrível que esqueceria os 7 anos da fartura por causa da miséria que haveria. O rei escuta aqueles sonhos e diz: o que eu posso fazer para me livrar disso? José diz: bom, levante alguém e dê autoridade a ele, para que nesses 7 anos de fartura seja estocada todo o alimento, a cevada, o trigo. Estoca. Para quando chegar o ano da escassez, você possa ter alimento. E o rei achou bom essa ideia de José. E o rei então tira um anel do seu dedo e coloca no dedo de José, dizendo: não, eu não vou escolher ninguém, eu já escolhi. E você vai ser o meu representante. Você é que vai fazer tudo conforme você interpretou o sonho. E José agora é colocado como governador. Somente o rei estava acima dele.
os outros, tudo seria o seu súdito. Não era uma oportunidade de José primeiramente se vingar de Potifar e a sua mulher? Ou só da sua mulher? Denunciando ele ao rei para que sofresse as punições pelo aquilo que ele fez? Mas José não o fez. Não o fez. O fato é que ele estocou todo o alimento no tempo da fartura. Chegando o tempo da escassez, os 7 anos de escassez, começou a haver fome. E as pessoas iam para o Egito, as nações, porque sabia que ali tinha comida, tinha alimento. E o alimento era vendido, né, por um preço bom. E com isso estava enricando o Egito e Faraó. A fome foi tanta que assolou até Canaã, onde estava Jacó e os seus irmãos, que tiveram que vir buscar comida no Egito. Vieram a primeira vez, levaram os alimentos. Na segunda vez foram presos. José ainda estava com o coração magoado. Mas José resolveu liberar o perdão por tudo aquilo que seus irmãos tinham feito. Veja que nobre. Foi tirado da sua casa tão jovem, do seio da sua família, vendido, sofreu, chorou por tanto tempo, por tantos anos. Mas quando ele olhou para os seus irmãos, ele o perdoou, liberando o perdão. Mandou chamar os seus irmãos, mandou chamar o pai Jacó, e foi dado a eles a melhor terra para que eles plantassem. O pai Jacó pôde matar a saudade do seu filho, saber de toda a trama maligna que seus irmãos tramaram contra ele. E ele foi consolado. O poder do perdão. Olha o que o perdão é capaz de fazer, amado. Quando você perdoa de todo o seu coração. As pessoas que te perseguem, as pessoas que te caluniam, as pessoas que fazem oração ao contrário para você, para ver a sua derrota. E você ainda consegue olhar para eles com um olhar de misericórdia, liberando para eles o perdão. Não almejando vingança, não querendo se vingar, mas deixando isso nas mãos de Deus, para que Deus faça justiça por você. Não você querendo fazer justiça com as suas próprias mãos. É nobre. Por isso nós temos que praticar o perdão em nossas vidas, porque a Bíblia diz que aquele que não perdoa também não será perdoado. É preciso liberar o perdão. Então você que não consegue perdoar, você que não consegue esquecer o que te fizeram, exerça esse perdão na tua vida. Libera. Libera o perdão. Aprenda a perdoar. Porque o perdão é nobre. Só perdoa quem tem um coração amoroso. Quem tem um coração caridoso. Que não maquina o mal nem a ruína de ninguém. Quando você libera o perdão, o inimigo perde as forças. Ele não consegue introduzir no seu coração a raiva, o ódio, a vingança. Porque ele vê no seu coração
o poder do perdão. Que você saiba perdoar. Perdão é jogar no mar do esquecimento aquilo que te fizeram. É aprender a conviver com aqueles que te caluniaram, aqueles que te perseguiram. É aprender a conviver com eles, mostrando para eles que você é diferente. Que eles foram usados por Satanás para te fazer mal. Mas você é movido pelo Espírito Santo de Deus para fazer o bem. Fazer o bem, sem saber a quem. Orai pelos seus inimigos. Que os amados possam ficar com essa palavra. Aquilo que eu não pude expressar para os irmãos, explicar melhor para os irmãos, que o Espírito Santo de Deus possa fazer isso. Que os amados tenham aí um excelente começo de noite, já são quase 5 horas da tarde. Daqui a pouquinho nós estaremos no Parque Universitário. Nós vamos cooperar na igreja do nosso irmão Pedro e nossa irmã Dalva. Nós vamos lá cooperar na igreja deles hoje. Hoje nós não temos culto na igreja Pentecostal Rocha de Israel. Teremos no sábado e no domingo será servido a Santa Ceia. A Santa Ceia do Senhor. Dia 11, nós estaremos participando da ceia. E acredito eu, se assim Deus o permitir, meia-noite do dia de hoje, nós estaremos novamente aqui, eu e você e eu, com muito mais de Deus. Tá certo? Então eu aguardo você meia-noite. Você que está assistindo essa live, compartilha, comenta, para que mais pessoas possam ter acesso a essa live, pessoas que estão vivendo essa narração bíblica e possa aí achar a porta de escape através da palavra para liberar o perdão para aqueles que o perseguem. Tá certo? Tá bom então? Então que todos possam ficar aí, com a gloriosa paz do Senhor. Receba aí a paz do homem de Deus, pastor Valdecir José. Tá certo? A paz do Senhor Jesus.